José, eu lembrei, se não fosse o Padre José, ele sempre vai te falar dele, não tem jeito. Não tem jeito. O Padre Zé tá Se na o nossa Padre José história. não tivesse abrido a porta da igreja, A hoje, comunidade não existia. hoje nós não estávamos aqui conversando isso aqui, não. Porque padre nenhum ia aceitar nós, não por maldade, porque era loucura mesmo. Tinha que ter um padre muito louco, muito doido, para falar, não, vem, vocês querem rezar, vem. Que ele gostava de gente que rezava, e nós mostrávamos para ele que nós íamos rezar. Então nós tínhamos adoração e ele abria a capela para nós. Expunha Jesus para nós, com a maior vontade. Ai, se alguém falasse mal de nós, porque ele falava assim, eles estão fazendo bem. Quem está fazendo bem, a gente não deve falar mal. Você não deve perseguir quem está fazendo bem. Mas tinha muita perseguição. Mas se não fosse ele lá na... Se o Padre Zé não tirasse o dinheiro do bolso dele, falasse, vamos comprar tantos frangos, fazer uma galinhada e trazer o Alex e a Melissa de volta. Nós fomos lá para o salão da Nossa Senhora da Aparecida, fizemos a galinhada, vendemos e trouxemos o Alex e a Melissa de volta. De volta para... Aí tu tava. Eu tava, porque já estava no Pará. Mas o Padre Zé queria eles lá. aqui. O Padre Zé falava que a missão deles era aqui. Não era para ele abandonar os filhos que ele deixou aqui. O Padre Zé era apaixonado pelo Alex, né? Pelo jeito do Alex. Eu e o Adelmo, nós sempre quisemos ser comunidade. Assim que nós casamos, nós falou que escreveu uma carta para a comunidade Canção Nova. Escreveu. Só que nós não mandou, né? Mandou, tive resposta. Você não me falou aí, tá vendo? Agora eu vou descobrir, tá vendo? Nós tivemos resposta depois de tantos meses. Naquela época não tinha e-mail, tá? Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era correio, né? Naquele tempo, é pouco tempo atrás, tá? Há 23 anos. É porque a tecnologia foi rápida demais. E aí nós tivemos a resposta que a comunidade não estava acolhendo casais. Foi mesmo, lembrei. Ela não estava acolhendo casais naquele momento. Aí nós ficamos cabisbaixos. E agora? Nós queríamos ser Canção Nova. Nosso coração queria ser Canção Nova. Será que era isso? Sabia que era isso, não. Queria mas viver na queria viver aquilo que eles lá. viviam, né? Que era aquela alegria, aquela tipo de evangelização. E eu acho que nós partilhamos isso com o Alex, esse desejo de ser comunidade. Porque foi bem no início também da conversão dele, né, junto. Foi. E nesse início de conversão nossa, com a dele meio misturada ali. Quando eu falo conversão, assim, a gente era de igreja, assistia às missas, tinha uma participação na paróquia, mas... Eu cantava, o Adão tocava. Não, antes disso, né? Pois é, já era casada. Isso já foi comunidade, já. Início de comunidade. É muita história, é muito mistureira. As datas me confundem. É porque nós casamos em maio de 2000. Fizemos a experiência de oração, minha e do Adelmo foi junto, em junho de 1999. Nós casamos em maio de 2000. 3 e 4 de julho de 99. Isso. Aí nós casamos em maio Vai de fazer 2000. quantos anos, hein? Agora. 99? Agora, segunda-feira, né? Dia 3. Uma experiência que mudou e que não queria fazer, não. Foi o que eu fui. Eu fui porque ele foi. Ela fala, né? Eu não. Eu não queria ir mesmo, não. E eu fui muito curada e liberta na experiência de oração. Aí depois nós casamos em maio de 2000. Quando foi em novembro, foi a experiência de oração do Alex. Só que aí nesse tempo, de junho a novembro, nós queríamos algo mais, né, o Adelmo? Aí nós queríamos cantar na igreja, servir na igreja. Aí o Paulinho falou que a gente precisava do ministério, cantar para poder estar na igreja. Aí nessa experiência de oração em novembro, o Adelmo viu o Alex chegando. Aí nós estávamos procurando, assim, montando a banda, o ministério. E faltava um baterista. Aí o nosso olhar para o Alex foi para convidar ele para ser o baterista do nosso Ministério de Música. Nós aproximamos muito do Alex. O Alex trabalhava no frigorífico na época, ele saía do serviço e ia lá para minha casa, para nossa casa. E o Adelmo às vezes não estava, porque o Adelmo trabalhava e eu estava em casa. Aí lá em casa nós tínhamos vários livros, nós ainda temos uns livros. O Alex pegava aquela sede que ele tinha assim de conhecimento, que queria buscar mais, ele pegava um livro comigo, tipo 3 horas da tarde, à noite ele chegava lá em casa, eu já li, eu quero outro livro. Que ele estava com muita sede, né, Adelmo, assim, de buscar, e nós fomos ver, e aquilo ali foi fazendo assim, a gente apaixonar mais pela pessoa do Alex, porque a entrega que ele já foi fazendo, aí eu comecei a ver mais o Adelmo e nós, por que nós não entrega assim, né? E vive em comunidade. Aí foi depois que teve aquele... Acho que um encontro que nós fizemos também, depois que aproximou do Roberval. O Roberval sempre foi um pai para nós. Tipo assim, o mais velho do nosso meio era o Roberval. Então o Roberval tinha uma preocupação de pai. Então ele pegou eu, pegou o Alex, pegou a Cleia, a Melissa.
e aqueles que estavam próximos a nós naquela época, e vimos que a gente tinha um desejo de fazer algo novo. E ele percebeu isso, e ele também, como um homem de Deus que ele sempre foi, trouxe nós para estar perto dele. Então vem cá, vem caminhar comigo. Ele era da renovação. E aí formou a Sagrada Família, né? A gente deu o nome do grupo de Sagrada Família. E esse grupo Sagrado de Família foi com o que a Cléia falou. A gente fazia momentos, finais de semana. O Roberval tinha uma empresa no centro da cidade. No fundo dessa empresa tinha um espaço que ele cedia para a gente fazer esses eventos. Então a gente fazia um grupo de louvor e depois servia um macarrão, vendia um macarrão. O Roberval e a Betânia, assim, nesse processo, ele foi muito importante também porque ele foi nos direcionando e fazendo a gente tomar uma decisão. Ó, se vocês querem ser comunidade, vocês têm que fazer isso. Então, se realmente esse é o desejo, façam isso, vão por aqui. Então ele meio que nos apontou um caminho. E é claro, a gente muito jovem, muito sem saber o que fazer, né? Como fazer. A igreja também não nos acolhia porque não nos entendia também o que a gente queria ser, o que a gente queria fazer. Gente, era muita loucura. Aí um dia nós fizemos um encontro, eu não lembro para que era direitinho, mas foi no salão paroquial lá da igreja, da São José. Não deu muita gente não, deu um pouco de gente. Aí depois o Alex saiu, descendo a escada, ele olhou para mim, para o Adão, que nós estava atrás dele, e falou assim, eu vou fundar uma comunidade. E já tem até um nome, Vida Missão. É assim, loucura, né? Porque do nada, nós estávamos num momento, aí ele já falou até o nome. Lembro e Deus, disso, não. Você não lembra? Deu lá no salão paroquial. Lembro não. Saindo, descendo as escadas. Não, lembro não. Não lembro essa parte. Eu lembro que nós começamos como Sagrada Família. Foi Sagrada Família. Aí teve uma virada de chave, realmente. Aí deve ter sido isso aí, então, que eu não lembro. Que aí virou a chave e agora nós somos comunidades, que o Roberval falou que vocês querem ser comunidade, então vamos ser comunidade. Inclusive, nós fizemos um retiro, só para nós, com o Roberto Tanus. Isso. Que é um grande pregador da renovação carismática. E naquela época ele veio aqui e deu um retiro para nós, sobre comunidade. E no final do retiro ele chamou nós lá numa salinha. Foi isso mesmo, lá no salão paroquial. E falou assim, ó, é o seguinte, eu vou dar um discernimento aqui para vocês. Quem quer ser comunidade, eu lembro muito bem de falar isso. Se você quer ser comunidade, a primeira coisa, você vai ter que pôr a mão no bolso para ajudar essa comunidade que você quer ser. Aí começou a falar nomes, naquela loucura naquela ousadia de profeta e de pregador, né, ungido. Ele falou assim, você foi pegando as pessoas, você é comunidade, vocês não são comunidade. Desse jeito. E talvez era isso que a gente precisava, né, ouvir e ter uma clareza maior do que a gente deveria ser. Então foi nesse retiro, eu lembro, que aí sim, talvez o Alex, que eu não lembro, tomou essa decisão de iniciar a comunidade então. Se é a comunidade, vamos iniciar ela então. Porque a gente já era comunidade, mas não sabia, não sabia que era comunidade. Enfim, é isso. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Roberval e Betânia, um casal, né? Duas grandes pessoas que fizeram parte da nossa história. O Roberval e a Betânia, eles eram um testemunho de família para nós. Então, um modelo de família, os filhos, o amor pelos filhos. O Roberval e a Betânia, eu via eles acordar cedo e ir para o trabalho, eles sair do trabalho e correr para a igreja, prega aqui, prega ali, serve numa missa. Então eu vi um modelo de família, eu vi um modelo de servo de Cristo, eu vi um homem casto, eu via no Roberval, inclusive o amor dele, né? A devoção por São José, então nos ensinou demais. A Betânia, aquela mãe leoa, presente, sabe, guardiã, e ao mesmo tempo um casal muito produtivo, um casal formador. O Roberval, ele se tornou um diretor espiritual meu, um leigo, um pai. Então ele me ensinou muita coisa, ele me corrigia, ele me olhava nos olhos, ele perguntava, mas isso, isso e isso. E eu vivia assim, tudo aquilo que eu tinha como dúvidas e como fraqueza, eu deixei tudo isso muito claro. E ele pôde me moldar, né, à luz do Espírito Santo. Então Roberval e Betânia são dois grandes precursores na nossa vida, como fundação, né, como família. Que se tornaram nossos padrinhos de casamento, também estavam presentes nesse dia tão importante para nós.
E foi junto com eles ali que nós iniciamos também o trabalho missionário. Aprendemos muito. Muito. E fizemos até um primeiro retiro com eles, que foi Família Santa, Sim. Basta Querer, né? Exatamente. E começamos juntos ali um trabalho de evangelização, de retiro, de oração com as pessoas. Até no tempo que a gente estava um grupo maior e teve ali uma pessoa que veio de fora e nos ajudou a ter um discernimento, né, daqueles do que a gente estava vivendo era comunidade e que alguns não tinham esse chamado. E outros que era tinham, normal. né? E que era normal. Isso era normal. E era a hora de nós avançarmos. Vamos em frente. O Roberval, ele teve uma época que ele era coordenador da renovação na época, né? A gente ia pregar com ele nas experiências de oração e tal, aí fizemos esse retiro para famílias específico. E aí, no meio do movimento lá do grupo, não, tem que ter um coordenador, tem que ter um coordenador. Ah, o coordenador vai ser o Roberval. Várias pessoas falaram, o Roberval virou e falou assim, não, o coordenador do movimento vai ser o Alex. Aí ele quase caiu para trás, mas foi firmando que ele já ia ser, que era depois o fundador daqueles que iam ficar. Você lembra disso? Eu acho que lembro. É boa, a sua é boa. Quando Jesus falou, vocês são tochas, onde o senhor estava? Misericórdia. Você sabe onde eu estava? Eu sei. Lembra aí que eu conto o resto, que eu não lembro não onde eu Ele estava. estava conversando, eu esqueci o nome dele agora, na comunidade Nova Aliança, na Anápolis, dentro de um escritório. Ah. E aí ele foi nos explicando o que era a missão, o que era o carisma, a revelação do carisma e tal. E ele foi tentando entender. Ele falou assim, olha, o que eu lembro é que Deus me deu uma visualização. E ali você falou para ele a visualização, tá? Nos ajudou muito. Na verdade era um sonho, eu estava num sonho e o sonho era uma sala. Isso foi o que eu contei para ele, para mim entender o que era a missão. A gente não entendia nada, gente. As pessoas tinham que explicar para nós o que nós éramos. A igreja tinha que nos explicar, entende? Nós nascemos, mas a gente não sabia o que éramos. E aí isso era muito desconfortável, porque nós sentimos dentro de nós algo vivo, mas nós não sabíamos explicar, expressar isso. E a gente precisou acreditar na igreja, na hierarquia, nos que sabiam, para eles nos falar quem éramos. E isso é uma coisa muito linda de um carisma, porque eu não digo, eu sou um carisma, eu sou um fundador, eu sou um consagrado. A igreja vai dizer isso de mim. A igreja vai atestar isso de mim. É muito lindo, né? Eu não sou um cristão. A partir do meu batismo, a partir de receber aquele sacramento, aceitar Jesus, a igreja diz, agora tu és um cristão, tu és filho de Deus, participa da família, da igreja católica, etc, etc. Então naquele dia ele falou, e aí ele falava, mas o que te aconteceu, o que você lembra? E eu fui contando então essa experiência, né? Era um quarto escuro, dentro desse quarto escuro passava pessoas. E eu fazia alguns barulhos, né? No intuito de chamar essas pessoas, de dizer, olha, tem algo aqui dentro. E essas pessoas passavam como num quarto escuro, elas não viam o que estava lá dentro. E dentro daquele quarto existia um grande baú. Ele estava com a tampa aberta, cheia de coisas que brilhavam mesmo, né? E o entendimento de tudo isso para nós era que o quarto era o mundo. Os homens no meio do mundo, eles andavam para um lado para o outro e não via Jesus eucarístico vivo no meio de nós, né? O Cristo que fica no meio de nós, o mistério da Eucaristia. E nós éramos então chamados a ser tocha. E era quando dentro do quarto ia se acendendo e crescendo as tochas, e elas iam se aproximando do baú e revelava aquele tesouro que estava ali dentro e os homens não via. Quando a gente acendia perto então do baú, as pessoas viam o tesouro que estava no mundo, que estava naquele quarto. E aí firma a nossa missão. Fica nítido. E eu saio dali de Anápolis chorando, desesperado. Fala, essa é a missão da sua comunidade. Quando você termina, ele afirma, essa é a missão da sua comunidade. Obrigado, Fernando.